Oi, gente! Honrar aos pais é um dos 10 mandamentos, com certeza você já ouviu, e é um mandamento repetido pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. É um dos textos, um dos poucos textos da Bíblia que são falados diretamente aos filhos. Êxodo 20:12, lá os 10 mandamentos, fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Efésios 6:1-4, Paulo lembra desse versículo, quando ele fala o seguinte: ó, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. A gente já falou num vídeo anterior, vou deixar o card aqui, que é para a gente não irritar os nossos filhos, que esse é um dos poucos mandamentos na Bíblia que são diretamente falados aos pais. Pais, não irritem os seus filhos, e a gente falou sobre algumas formas que nós poderíamos irritar os nossos filhos, baseados no livro de Jaime Camp. E uma outra coisa que muitas vezes nos falta é ensinar os nossos filhos como nos honrar. Porque os nossos filhos não nascem sabendo as coisas. Nós, seres humanos, não nascemos sabendo tudo. Nós precisamos ser instruídos sobre as coisas. Então, muitas vezes a gente fala, filhos, honrem pai e mãe. A gente ensina os 10 mandamentos, a gente ensina esse mandamento, a gente lê o Novo Testamento esse mandamento. Só que a gente não fala o que é honrar. Tem muito adulto, inclusive, que não sabe o que significa honrar pai e mãe. Não é verdade? O que significa honrar pai e mãe? É fazer um discurso na internet, no Instagram, no dia dos pais, no dia das mães, no dia do aniversário. Será que isso é honrar pai e mãe? Ou somente isso? Eu sei que parece estranho, mas da mesma forma como Deus nos ensina a amá-lo, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre obediência e também sobre honra. O que é honrar, então, pai e mãe? E nesse mesmo livro do Jaime Camp, Filhos Precisam de Pais, ele sugere aí algumas maneiras que os filhos podem honrar seus pais, e eu quero compartilhar com vocês porque pode dar um norte, pode nos ajudar. Eu acho sim que quando a gente faz um post no Instagram homenageando nosso pai e nossa mãe, também é uma maneira de honrar, né? Você está dando honra a alguém. Mas é muito mais do que isso, e eu vou compartilhar com vocês algumas das maneiras que o autor coloca, e depois você deixa nos comentários para mim se você concorda, se você discorda, ou se você vê que tem outras maneiras de honrar pai e mãe, tanto na infância quanto na vida adulta. A primeira coisa que a gente só tem que entender é que isso não está na Bíblia especificamente. É um trilho que o autor dá e eu acho que pode ser interessante. Principalmente porque o objetivo não é que nós, pais e mães, sejamos honrados, mas que Deus seja honrado através da honra que os nossos filhos dão a nós. Então é por isso importante a gente poder ensiná-los sobre isso. Então, primeira sugestão do autor. Pais são honrados quando os filhos são solícitos, quando os filhos ajudam os outros, ou seja, quando os filhos manifestam o fruto do Espírito. Não é verdade? Quando o meu filho, as minhas filhas agem de maneira bondosa com os outros, elas são solícitas, elas são crianças admiráveis, pessoas admiráveis, os pais são honrados também. Provérbios fala que o filho indisciplinado envergonha a mãe, por outro lado, um filho bem disciplinado, que se comporta bem, ele honra o pai e a mãe, com certeza. Uma outra coisa, os filhos são honrados. Opa, os filhos não, né? Os pais. Os pais são honrados quando os filhos lhe pedem conselhos. Por quê? Quando um filho pede conselho para o pai, ele está admirando e confirmando a sabedoria que o pai tem para compartilhar com ele. Está dizendo, olha, eu acho que você pode me dar alguma dica importante, você sabe mais, você tem algo para compartilhar comigo, você tem sabedoria para me dar. Então, quando os filhos pedem conselhos para os pais também são honrados. Uma outra maneira que os pais são honrados é quando os filhos oram por eles. Ele deu essa sugestão ali no livro e eu achei interessante. Não sei se necessariamente demonstra honra, mas demonstra com certeza um senso de importância. A gente ama através da oração também, né? Então, com certeza, os filhos orando pelos seus pais são uma maneira de demonstrar amor e, segundo o autor, também uma maneira de demonstrar honra. Os pais são honrados quando os filhos se espelham neles para escolher o seu futuro cônjuge. Então, no meu caso, eu só tenho meninas, né? Mas quando elas se espelham no meu marido para escolher um cônjuge, eu quero que o meu marido seja tão assim quanto meu pai, seja tão cuidadoso quanto meu pai, ajude a minha mãe, me ajude como meu pai ajuda a minha mãe, etc e tal. Isso honra com certeza o meu marido. Isso é muito especial. Os pais são honrados quando os filhos beijam, abraçam e expressam verbalmente o seu amor por eles. Isso demonstra amor, mas também demonstra honra, segundo o autor. Principalmente quando você tem filhos mais adolescentes, que às vezes têm vergonha um pouco, né, dos seus pais. Quando o filho demonstra fisicamente o seu amor, especialmente em público, com certeza isso demonstra honra, demonstra um carinho especial pelos seus pais. Os pais são honrados quando os filhos resolvem os conflitos entre si,
fazem diligentemente as tarefas escolares e fazem voluntariamente as tarefas domésticas. Isso foi o autor que citou no livro, e eu vou dizer que eu concordo, gente. Você vê que você está sendo honrado quando seu filho faz coisas que você pede sem que você precise pedir, porque ele leva em consideração a sua palavra, ele leva em consideração a sua autoridade, ele leva em consideração o seu pedido. Às vezes você não deu uma ordem para ele, às vezes não é nenhuma tarefa que ele tem que fazer obrigatoriamente, mas ele fez para te agradar, ele fez para te ajudar, ele fez sem que fosse solicitado. Com certeza essa é uma maneira de demonstrar honra. E ele cita então 3 João, versículo 4, que ele fala que não existe maior prazer do que esse, de saber que os meus filhos andam na verdade. Então, quando os nossos filhos andam na verdade, e lá ele está falando no livro sobre honestidade, mas eu vou além, eu vou à verdade absoluta de Jesus. Quando nossos filhos andam no caminho do Senhor, com certeza eles honram os seus pais. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários o que você concorda, o que você discorda e que outras maneiras você acha que os nossos filhos podem nos honrar. Mas, mais do que isso, como que um filho adulto honra um pai? Conta para mim nos comentários. Até mais.